Algumas pessoas me perguntaram assim, Leandro, como é que você montou a sua rotina? Montei, obviamente, a minha rotina em cima do que eu trabalho com os meus clientes, em cima do que eu estudo, etc. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu vou trazer agora, eu vou comentar um pouquinho de como é essa minha rotina. Não é que você tenha que montar uma rotina igual à minha. Eu quero mostrar um exemplo prático de montagem, de rotina montada, para você ver como é que você pode montar a sua tendo esse exemplo. Tá? É igual eu falei das playlists, na semana passada eu estava falando que o pessoal tinha me pedido assim, poxa, eu falo às vezes de produtividade, uma das coisas que eu comento é que a música ajuda a gente no foco, na produtividade, no humor da gente, então música pode te deixar mais criativo, música pode te deixar com a mente mais propícia a resolver problemas, mais animado para fazer as coisas. Música tem essa capacidade de trabalhar a nossa cabeça desse jeito, o nosso humor desse jeito, o nosso cérebro de forma geral desse jeito. Basta a gente ver como é que Hollywood utiliza músicas para dar um tom completamente diferente numa cena de um determinado filme. É o contexto, não é só o que a gente está vendo. Nós temos 5 sentidos, então trabalham outros sentidos também, no caso aí a audição, etc, vai trabalhando. A música nos ajuda muito nesse sentido. Aí o pessoal fala, pô Leandro, quais são as músicas que você ouve? A regra geral é uma música que ela seja um pano de fundo. Ou seja, ela não vai te dar vontade de dançar, de cantar junto, porque senão você não está tendo foco no trabalho. Ela não vai te irritar, porque você não gosta daquele estilo de música. Ela simplesmente é agradável e ela abafa outros sons, outras situações que iriam te distrair. Esse é o conceito. Exemplo prático, eu botei, tem até na minha bio também, tem as 2 playlists lá do Spotify. Quem quiser pode dar uma conferida lá. É um exemplo das músicas que dão certo para mim. Mas para quê? Qual foi o meu intuito? Trazer um exemplo para que você possa montar a sua playlist do seu jeito. Quiser marcar alguma das minhas músicas ali, quiser segue a playlist, se gostar dela toda, se não gostar, porque eu de vez em quando eu atualizo. Mas pega as músicas que você quer e monta a sua playlist. Tá? Da mesma forma que eu quero trazer um exemplo agora de rotina, que é o meu jeito, com base no que eu pesquisei, somado ao meu perfil. Para você ter uma ideia e montar o seu perfil. Vou dar um exemplo meio radical, talvez não seja nenhum melhor, mas é só para vocês terem uma ideia. Num dos meus treinamentos, eu tive uma aluna que quando ela assistiu uma determinada aula que eu falava dessa revisão, e a revisão tinha a ver com por que você faz algo, para quem que você está fazendo algo, né? Porque você tem um trabalho, uma determinada demanda, você está fazendo, não é porque te deu na telha, você faz ou é algo para você mesmo ou para outra pessoa para gerar um certo resultado. E aí eu falava, você já reavaliou, primeiro, para você poder fazer com excelência, se a forma como você está fazendo é a melhor forma para essa pessoa, e segundo, se essa pessoa está fazendo uso do que você está preparando. Ela descobriu que já tinha 6 meses que ela levava algum tempo por semana, uma vez por mês, naquela semana, acho que era no final do mês, eu não lembro certo agora, mas ela perdia algumas horas para montar uma planilha com algumas informações e enviava para um outro setor. E ela acabou descobrindo que a pessoa parou de usar, ou mudou a pessoa, foi um lance desse, porque eu sei que há 6 meses que ela parava, fazia o relatório e enviava em vão, porque já era tão automatizado que não esperava a resposta da pessoa, era só mandar. Antigamente, se ela esquecesse, é que a pessoa reclamava que não tinha mandado. Mas como ela não esquecia, já estava na rotina dela, ou seja, perdendo horas sem avaliar. Então, as situações mudam, o cenário muda, vale a pena a gente sempre reavaliar. Dá só um exemplo assim do que eu falo, de uma ideia de rotina de forma geral. Vocês vão ver que eu não gosto de focar só numa situação, a menos que a pessoa realmente me peça, mas eu gosto de pegar o todo que eu acredito que nós somos. Ou seja, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, de forma geral, porque somos um só. Então, os nossos relacionamentos, nossa saúde, eu acho que é muito importante a nossa rotina abranger todas essas áreas, as principais áreas da nossa vida. A primeira coisa que eu tenho muito cuidado, eu me esforço porque não é simples a gente conseguir fazer isso. E há anos que eu tomo cuidado com isso, mas ainda hoje é um esforço para dormir 8 horas por dia. 8 horas é um tempo que para mim dá muito certo, 7h30 a 8 horas, 7h30 até 8 horas mais ou menos por dia. Se eu dormir menos que isso, eu sinto que não estou rendendo a mesma coisa. Se eu dormir mais que isso, eu não me sinto bem também. Tem várias pesquisas que demonstram que é muito legal você descobrir o tempo de sono que você necessita e, de uma forma especial, acordar no mesmo horário. Claro que, consequentemente, você vai dormir no mesmo horário, já que você está mantendo a mesma quantidade de horas. Mas o principal ponto de dormir no mesmo horário é para que você consiga, de fato, acordar no mesmo horário. Se por acaso mudou a hora de dormir, ainda assim tentar acordar
no mesmo horário, que é o ponto mais importante. Isso dá uma outra vibe pro dia da gente, para tudo mais que a gente precisa realizar no nosso dia. Então, a primeira coisa que eu tenho, cuidado que eu tenho, é tentar dormir ali 8 horas por dia. Manter isso daí, tá? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, ainda na cama, eu faço a minha oração, eu agradeço e ao mesmo tempo eu ofereço o meu dia, é a minha fé, né? Eu sou católico, eu tenho todo um cuidado com a oração, para mim é muito importante isso. Então assim, na sua fé, como você está vivenciando, eu gosto de chamar a atenção sempre para isso, porque chegam momentos na vida que não tem profissional, não tem conselho técnico, não tem nada que vai justificar, que vai ajudar a gente em algumas situações. E aí se nessa hora ela chegando, a gente não trabalhou a nossa espiritualidade, a nossa fé, como é que fica? E muita gente entra em parafuso por conta disso. Então é um cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, eu acho correto a se fazer, né? Não quero entrar nesse mérito aqui, mas só quero te trazer essa questão. Eu acredito que a gente tem um chamado, não fomos criados à toa, e é muito importante quando a gente reconhece a nossa posição dentro da criação, e principalmente, né, com gratidão a gente reconhece isso. Aí eu gosto de trazer para o lado científico, uma pancada de estudos demonstram que quando a gente sente gratidão, quando a gente tem fé, é impressionante a nossa capacidade de recuperação diante de uma doença, de recuperação diante de um problema, o nosso próprio comportamento diante das situações. Nós acabamos por ter automaticamente, eu falo muito de inteligência emocional, mas a gente acaba por ter automaticamente, vamos chamar assim, a inteligência emocional. Mais facilmente a gente consegue fazer uso dela por conta da vivência da nossa fé. Então, aí eu vou fazer minha oração, depois eu me alimento bem de acordo com os exercícios que eu faço, isso é importante. A gente precisa se alimentar, eu falo sempre assim, nem tudo a gente resolve sozinho, então procure outros profissionais. Então eu tenho uma nutricionista para indicar. Não precisa estar o tempo todo na nutricionista? Não, eu não vou o tempo todo na nutricionista, tá? Eu, Leandro, não vou o tempo todo. Mas eu monto uma dieta, monto ali mais ou menos algumas dietas, etc. E vou trabalhando em cima disso. De tempos em tempos, eu faço os exames para ver se está tudo de acordo. E eu também vejo o meu próprio desenvolvimento físico se está de acordo com o que eu estava esperando e o que foi planejado. Ou seja, mais uma vez, planejamento, colocar em ação o que planejou e manter-se sempre avaliando para saber se está certo, porque alguma correção pode ser necessária. Então eu me alimento bem ali pela manhã, de acordo com a dieta que eu montei junto com a nutricionista, para o tipo de exercício que eu faço. Eu faço alguns exercícios bem pesados, então eu faço para o tipo de exercício que eu faço. Eu sinto fome logo de manhã cedo. Então eu tentar fazer uma coisa sentindo fome me atrapalha. Para mim não funciona bem. Então eu faço na cama ainda a oração, ali como eu falei. Aí eu vou, me alimento e aí depois eu volto. Normalmente na frente do computador, eu já vou explicar por quê. Ali perto do computador, eu dou uma continuidade nisso. Então eu vou estudar um trechinho da palavra, da Bíblia, eu pego um trecho ali que eu vou estudar, eu faço a minha oração, eu complemento um pouquinho a minha oração e logo em seguida eu vou seguir com algum conteúdo que ele vai ser motivacional de alguma forma para mim. Porque eu quero começar o dia pilhado. Tá? Então eu quero começar o dia bem animado, porque eu quero fazer, eu quero estar com, como a gente fala, com uma vibe legal. Então eu pego algum conteúdo que seja inspiracional. Ele pode ter a ver com a oração que eu estava fazendo, ele pode ser às vezes até mais teórico dentro da minha área de trabalho e pesquisas, mas sempre algo que eu sinto que é motivacional. Cara, essa ideia é muito legal. Pô, é muito legal sobre isso aqui. Eu estou estudando sobre isso que eu gosto de aconselhar, eu gosto de direcionar, eu gosto de compartilhar conhecimento sobre essa área, então eu trabalho bastante aquilo dali. Isso me deixa bastante animado, me faz muito bem isso. E aí eu fecho esse momento com um trecho de meditação, porque minha cabeça eu sou muito acelerado. Então minha cabeça já é muito acelerada. Então eu pego um trecho ali, um momento de meditação. Não é meditação, não é a minha vibe, então não é meditação no sentido esotérico, nada disso não. É a meditação realmente, bem esse aspecto científico da meditação. Você trabalhar a respiração, você acalma dessa forma os seus pensamentos, você consegue concentrar-se num pensamento, num raciocínio. Então quando eu estou trabalhando, eu consigo me concentrar num determinado raciocínio. Aí eu boto a velocidade que minha mente gosta de ter, mas focada num determinado ponto. Isso me ajuda muito a ter ideia, a ter mais ideias criativas e a conseguir trabalhar com uma velocidade bem legal, que eu curto fazer dessa forma. Então a minha rotina é a partir desse momento que eu terminei ali. Então acordei, fiz oração, café, uma boa alimentação conforme algo de acordo, voltei, terminei a oração, fiz um tempo de meditação, um conteúdo ali mais motivacional, inspiracional ali,
porque eu vou trabalhar, que pode ser através de um vídeo que eu vou assistir, pode ser através de uma leitura, de um trecho de um livro que eu vou fazer, alguma coisa nesse sentido. Podcast tem sido menos, podcast eu gosto mais é quando eu estou caminhando, uma coisa que a gente não está podendo fazer muito agora com a quarentena, então reduziu bastante o meu tempo com podcast. Mas também seria nesse sentido, caso eu tivesse como dar uma caminhada, eu daria uma caminhada também. Aí eu entro na parte prática com blocos de tempo, que eu planejo com antecedência o que eu vou fazer dentro daquele período ali, que pode ser de 1 hora, 2 horas ou a manhã toda, eu vou planejando o que eu vou fazer. E aí, como já está planejado, eu já tenho tudo estruturado para poder mergulhar naquele trabalho e não ficar preocupado com outras situações. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu não estou preocupado com o tempo com a minha família, porque eu já tenho um bloco de tempo para eu ter tempo com eles, no horário certo. Se eu tenho que rever alguma coisa da parte financeira, eu já tenho um bloco de tempo para poder dar uma olhada naquelas contas. Eu já tenho um bloco de tempo para minha leitura, tenho um bloco de tempo para oração, tenho um bloco de tempo para cada coisa. Então, quando eu estou num momento meu, eu não preciso ficar preocupado com os outros, porque eu sei que está garantido, eles já têm o tempo deles. Tem uma certa flexibilidade, óbvio, tem que ter uma flexibilidade isso, mas basicamente ali vai funcionando desse jeito. E esses blocos de tempo eu trabalho com pausas. Então eu fico 50 minutos trabalhando, mais ou menos isso, tá? 50 minutos trabalhando e dou 10 minutos de pausa, de descanso. Por que 10 minutos? Eu levanto, eu dou uma alongada, eu vou até a janela, eu dou uma olhada, porque aqui tem uma região verde, aqui assim com árvores, tem um monte de pesquisa que mostra isso, como isso alivia o estresse pra gente. Eu bebo água, às vezes bebo um café também, que me amarro no café, mas entende? É aquele movimento. Às vezes eu caminho até, tô falando do home office aqui, eu caminho até o lado de fora da casa, pego um pouco de sol. Importantíssimo a gente pegar um pouco de sol também. A luz do sol, ela deixa a gente com uma vibe bem diferente, você fica mais animado. Eu dou esses 5 ou 10 minutos de pausa fazendo essas coisas que fazem bem. Eu não vou lá para uma timeline, tipo, eu não fico sentado na frente do computador e aí pego o celular, que é o que muitas vezes a gente vê gente fazendo, em consultoria em empresa, às vezes eu pego um monte de gente fazendo isso, o cara, deixa eu dar uma pausa. Aí ele pega o celular sentado no mesmo lugar e está mexendo no celular ali. Então assim, não está relaxando, às vezes esbarra com notícias que deixam ele estressado, irritado, distrai a pessoa da tarefa que ela está fazendo, porque é importante só uma pausa, mas você volta para a mesma tarefa. Se não terminou ela ainda, você volta para a mesma tarefa. Vou dar um exemplo na minha época que eu trabalhava como desenvolvedor. Muitas vezes o fato de estar com um algoritmo, alguma situação ali que eu não estava achando o problema, não estava achando o erro ali, eu levantava, no que eu dava uma esticada, pegava um café, etc. Eu voltando já, cara, deve ser aquilo. E aí eu voltava e fazia. E achava o erro realmente. Agora, se eu me envolvo com outras coisas, eu corro risco de não achar o erro, muito provavelmente, não vou achar o erro pela pausa que eu dei, porque desconectei completamente, e ainda para voltar ao trabalho também, até pegar a rotina de novo, perde-se um tempo. Então é legal ter isso em mente, tá? É a pausa, mas é uma pausa direcionada. Aí eu vou trabalhar com um bloco de tempo. Dentro desse bloco de tempo, como eu falei, tem as diversas tarefas que eu vou ter que fazer ali com o bloco definido, para eu saber o que é cada uma delas. O que está dentro desses blocos de tempo também, fora o que é próprio do meu trabalho. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Uma delas, exercício físico. Comprovadamente isso muda a forma como a gente lida. Como eu falei, essa pausa, o alongar, já te evita estar com dor muscular porque está na mesma posição, evita problemas que a gente acaba adquirindo com o tempo, problema de coluna e etc, porque está sentado na mesma posição. Para as vistas também é um descanso, quem trabalha diante de uma tela, etc, tem essas vantagens. O exercício ele complementa porque ele vai gerar dopamina, gera uma pancada de neurotransmissores que ajuda a gente a estar se sentindo bem, né, com bem-estar para aquilo. Esteticamente você gosta do resultado, então você fica com a autoestima também mais elevada. Por exemplo, a dopamina, que é um dos neurotransmissores que o exercício gera, ela é ótima para deixar a gente, por exemplo, o nosso cérebro ele fica mais atento e mais propício para absorver informação, processar a informação e guardar a informação. Poxa, se eu estou estudando, excelente eu estar fazendo exercícios, se isso meu cérebro está funcionando dessa forma. Se eu estou trabalhando, precisando resolver problemas, excelente, está acontecendo dessa forma. Mas qual é a periodicidade, a rotina, já que a gente está falando de rotina? Eu até 2 semanas atrás, eu fazia exercícios 5 a 6 vezes por semana. Então agora eu dei o que eu falei, a gente sempre reavalia, eu estou passando por um período de teste para ver se dá certo. Eu optei por botar exercícios ainda um pouco mais pesados e agora eu estou intercalando, dia sim, dia não, o exercício.
Por enquanto, me parece que o resultado está sendo melhor. Então eu vou dar mais tempo, que a gente precisa de um tempo maior para poder averiguar. Faço isso sozinho? Não, não faço sozinho. Tem profissionais também que eu vou pesquisando, profissionais, alguns amigos até, né? Então a gente trabalha com profissionais sempre, não vai inventando moda, inventando coisas da cabeça não, tá? Hoje mesmo eu estava trocando ideia já, é um grande amigo meu, depois quem quiser dar uma olhada, Rafael Luiz Francisco, tá? Então Luiz com Z. Então ele está no Instagram aqui, personal trainer, excelente profissional. Então assim, ele tem um aplicativo já que já te direciona para outras coisas, então eu vou trabalhando ali junto com ele porque tem alguns exercícios que eu gosto de trabalhar além daqueles ali. Beleza? Mas entende? É ter esse tempo também para os exercícios. Se você não separa tempo para fazer algo, você simplesmente não faz. Porque vem as coisas no acaso, no aleatório, e não sobra tempo para aquilo que a gente intencionalmente quer fazer. Então eu tenho esse exercício, que é o treino que eu faço, e fora isso, tem uns dias da semana ali que eu e minha esposa a gente curte também dançar junto. Body Jam. Com Body Jam, a gente tem os exercícios ali que a gente gosta, que a gente se amarra, então fica mais gostoso ainda, né? Com alguém que eu amo, a gente está fazendo junto, a gente ri junto, a gente erra junto, se atrapalha, e é muito legal, e é uma coisa que a gente curte. Ela tem um horário dos exercícios dela, eu tenho o horário dos meus, e tem esse horário que a gente está fazendo junto ali, que tem uma coisa um pouco mais a ver com dança ali. Então faz parte da rotina, importante a gente trabalhar. Vale comentar ainda, deixa eu ver aqui para não esquecer. Para mim, funciona bem, de 3 em 3 horas eu me alimento, até porque na minha rotina lá antigamente eu não tinha, foi mais um dos motivos que me fez ter tanta pesquisa, tanto trabalho que eu trabalho hoje, mas por exemplo, antes eu não tinha essas rotinas, eu não tinha esse cuidado, então ainda muito novo, eu arrumei um problema no estômago. Galera que trabalha com tecnologia da informação é ótimo para ter problema no estômago, porque fica muito tempo sem comer, daqui a pouco come um mundo de coisas. Então assim, hoje é importante para mim estar comendo de 3 em 3 horas, então em vários aspectos, botei a dieta certa para isso, etc. E pelo problema no estômago que eu tinha adquirido lá atrás, também isso me ajuda demais, né? Isso me facilita muito. Então é importante isso daí. Hoje a gente tem um aliado que é o celular. Eu tenho até um artigo mais antigo, um vídeo que eu montei, né, que eu falo disso. Transforme essa máquina de distração em uma máquina de produtividade. Então o celular, se a gente souber como utilizá-lo, os lembretes certos, do jeito certo, eu sempre falo isso, coloca um lembrete com uma etiqueta, uma label ali, com bem humorada, leve. Você vai ver como é que ele vai te lembrar de fazer as coisas sem ser um peso, uma cobrança. Então a gente precisa trabalhar mais isso. Um alarmezinho, um lembrete, daquilo que a gente vai percebendo que é necessário para trazer mais qualidade de vida pra gente. Isso faz muita diferença. Mesmo que seja, parece uma coisa, gente, coisa tola. Eu tenho que botar um alarme no celular para me lembrar de comer? Sim, se você não está lembrando de fazer dentro do que você quer, lembra? Primeira coisa, o que você quer? Lá no início eu falei, qual é a decisão que você quer ter? E aí você pensa ali em cima da decisão que você quer ter, como é que você vai se sentir se você seguir aquele caminho e o que você vai ganhar, o que você vai conquistar com aquilo. Pô, eu decidi que eu preciso, decidi em função das informações que eu tive, da consulta médica que eu fiz, que eu preciso comer de 3 em 3 horas. Legal. Pô, que coisa tola botar alarme para isso. Tá conseguindo? Não tá. Se botar alarme e conseguir, como é que você vai se sentir? Pô, vou me sentir melhor. O que você vai conquistar? Vou conquistar mais saúde. Tá esperando o quê? Põe lá, entende? Mas entre em ação. Pega, teve a ideia, teve um insight, ouviu o Leandro, falou aquilo, eu acho que funciona para mim, quero testar se está funcionando para mim, coloca lá. Ah, eu trabalho diante da... Por exemplo, eu trabalho ao contrário do que eu estou aqui, eu fico de frente para essa estante aqui a maior parte do tempo. Tá até um monitor reserva ali do lado, o auxiliar. Então, às vezes, para mim, conforme o que eu vou fazer, vale colocar um post-it naquele monitor ali, porque eu tô com a carona para lá, então... Pô, legal, porque não tem um horário exato para aquilo, eu só tenho que lembrar. Se eu não tenho um horário exato, o post-it funciona melhor para mim. E aí eu vou algumas vezes durante o dia, agora é a hora de eu fazer isso. A maior parte das coisas eu tenho um horário exato, então eu trabalho com a agenda do Google ou com o alarme no celular. Legal? Beleza. Esse esquema de pausa, esse esquema de blocos de tempo, bloco de tempo além de te dar produtividade, ele evita que você se perca, se distraia com outras coisas, tá? Como eu falei, eu não vou ficar preocupado com outra coisa porque eu já tenho tempo para aquilo. Então eu estou agora voltado para isso daqui. Se eu esbarro com uma informação que é útil para mim, por exemplo, tem alguns tipos de pesquisa que eu faço sobre, por exemplo, neurociência, etc. Às vezes eu esbarro com informações sobre isso, vídeos, etc. Só que não está na hora da minha pesquisa. E se eu parar o que eu estou trabalhando para ficar, vou aproveitar e ver esse vídeo, porque ele tem a ver com o meu trabalho, cai a produtividade. É fato, é estatístico isso, é comprovado. Então eu já tenho para onde eu salvo aquilo ali, eu salvo aquilo dali para não perder depois e eu fico tranquilo. E eu continuo focado naquilo que eu estava. O fato de levantar as pausas faz com que eu chegue no final do dia muito melhor. Por exemplo,
Hoje eu estou trabalhando desde 7 horas da manhã, aqui atrás, né, direto, estava fazendo alguns ajustes, tem um curso novo que eu estou para lançar, então eu estou começando a montar a estrutura dele ali para poder lançar. Lancei artigo hoje, quem me acompanha lá no site viu que eu joguei 2 artigos no site hoje, 2 artigos no LinkedIn hoje, 2 vídeos no YouTube, tudo isso eu fiz hoje. Como é que eu estou inteiro, estou bem disposto agora? Porque eu trabalhava 50 minutos, alongava, levantava, bebia uma água e até hoje eu não fui tanto lá de fora porque aqui em Petrópolis choveu pra caramba, hoje tá muito frio, mas eu dava uma olhada na janela, eu dava aquela aliviada e voltava. Isso faz com que a gente chegue muito mais inteiro ao final do dia. Como é que eu vou fazer uma live 9 da noite se eu tiver acabado? Imagina, galera, ó, tô muito cansado, pô, aquela cara de panda, sabe? Quando o cara não dorme direito. Eu aprendi isso com a minha colega Glaucio, né? A gente não dorme direito, tá cansado e chega com cara de panda para fazer vídeo, né? Porque tem 2 bolas pretas em volta aqui, 2 bolas pretas em volta do olho, não dá, né? Como é que eu vou passar algo de bom para vocês se eu não tô me aguentando? Então isso funciona muito bem. Como é que monta esses blocos? Aí leva mais tempo. Eu já fiz algumas lives, já falei algumas coisas, alguns vídeos, né? Como eu falei no treinamento do home office lá, eu tenho um módulo só, 2 módulos que eu trabalho com isso, porque eu considero ali uma das partes mais importantes do treinamento. E o treinamento tem umas 2 horas e pouco ali, 2 horas e 20. Vamos colocar aí que deve ter ali uns 40 minutos ali para montagem, talvez 1 hora mais ou menos ali para montagem, bem com exemplos, etc. Então, não dá para uma live direita aqui a gente poder passar isso, mas só para vocês terem ideia, vale a pena montar por isso, porque você chega inteiro, fisicamente e mentalmente. Você não está preocupado, não está gerando ansiedade, você está mais tranquilo, tem mais concentração, tem mais foco, então, consequentemente, você vai fazer muito mais em menos tempo. Quem trabalha com gestão de tempo, como eu, a gente fala muito disso, as pessoas ficam assim, pô, isso aí é lorota, né? Fazer mais em menos tempo, parece aquelas promessas milagrosas. Não é promessa milagrosa, é científica, é comprovada, é estudada e aí é utilizada, comprovada pelos meus alunos, funciona, tá? Porque a gente está fazendo do jeito certo, legal? Então vale muito a pena conferir isso. Gente, super obrigado, valeu muito a pena aí, curti pra caramba poder estar partilhando um pouquinho com vocês, espero que, lembre, um exemplo que eu dei para vocês verem como é que se encaixa para vocês aí. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é só me mandar uma mensagem também.